É verdade que a Viplan comprava ônibus usados em outros estados e botava para rodar aqui no DF? A resposta para essa pergunta é sim, é verdade. O Circular News conta hoje a história da compra de cerca de 60 ônibus incorporados à frota da Condor. Esses veículos vieram de São Paulo e viraram icônicos na região de Santa Maria e Gama, por onde normalmente circulavam. Essa é uma sugestão do Ailton Gomes, que comentou lá naquele vídeo que a gente já fez sobre o Grupo Canhedo. Eu vou deixar aqui o card para você que ainda não assistiu. Então, vem comigo saber dessa história. Olá, seja muito bem-vindo ao Circular News. Eu sou Igor Viana, criador de conteúdo aqui do canal, e esse é mais um vídeo falando sobre transporte e mobilidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, não perde tempo, hein? Se inscreva agora, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Toda quinta-feira às 11 horas tem vídeo novo por aqui. Então, vamos ao vídeo. Por muito tempo, em Brasília, foi assim. Quando uma empresa de ônibus aparecia com carros diferentes, logo a população pensava: é ônibus velho pintado de outra cor. Muito dessa fama veio por causa da Viplan. Em 1997, por exemplo, a empresa adquiriu mais de 60 ônibus monobloco O371UP para a Condor. Eles substituíram os Maffersa M210 Turbo, que pertenciam à empresa Arco Transportes. Para falar mais sobre esses O371, primeiro vamos ter que explicar o que é um monobloco. Basicamente, um ônibus é formado por duas peças principais: chassi e carroceria. O chassi é uma estrutura que dá sustentação ao ônibus. Ele fica na parte de baixo do carro, como se fosse um esqueleto, igual você está vendo aí na foto. O que fica visível para as pessoas são apenas as rodas, o painel e o volante. As montadoras de chassi mais famosas são Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Volkswagen, entre outras. Quando o chassi fica pronto, ele recebe a carroceria, que é o restante do ônibus. Bancos, balaústres, lataria. As fabricantes de carroceria mais famosas são Caio, Marco Polo, Comil e por aí vai. Um ônibus, então, é chamado de monobloco quando essas duas partes são fabricadas pela mesma empresa. Ou seja, neste caso, o O371 foi 100% produzido pela Mercedes-Benz. Como a prática da mesma empresa produzir 100% de um ônibus não era tão comum, a Mercedes-Benz revolucionou o mercado. Os monoblocos produzidos pela montadora alemã marcaram época. O O371 teve 3 versões. A primeira, e talvez mais conhecida delas, é a O371U. Era um ônibus mais curto, com 11 metros de comprimento, cuja porta dianteira era mais estreita. Ele foi usado aqui no DF pela própria Viplan e também por autarquias públicas como o STJ. Nesse vídeo feito pelo nosso parceiro Alan Meirelles da página Federal Bus, mostra um O371U ainda ativo pela nova CAP. A segunda versão é a O371UL. Ele já era maior que a primeira versão e tinha 12 metros de comprimento. Uma das características era essas lanternas redondas dianteiras. E por último, o O371UP, que é o assunto do vídeo. Ele foi bastante utilizado no transporte público de Curitiba, no Paraná. Outro ponto a favor do O371 era o seu design bastante avançado para sua época. Com isso, o produto foi um sucesso de vendas. Mas tinha um detalhe. Lembra que eu falei que esses O371 chegaram a Brasília em 1997? Em que ano eles foram fabricados afinal? Pesquisando por algumas placas desses ônibus, descobrimos que eles eram ano 1991 e 1992. Ou seja, quando passaram a circular pelo DF, eles já tinham entre 5 e 6 anos de uso. Outro detalhe que entrega a origem desses carros é o seguinte: a placa. No Brasil, o sistema de placas automotivas tem uma distribuição em ordem alfabética não aleatória. As 3 primeiras letras indicam em que unidade da federação um carro foi emplacado. Por exemplo, até 2013, os veículos emplacados no DF tinham as 3 primeiras letras entre JDP e JKR. Os O371 tinham placas iniciadas com letras BWL, BYE, ou seja, essa é a sequência do estado de São Paulo.
Se pararmos para pensar, a Viplan também tinha outros carros fora da sequência do DF, a exemplo desse Ciferal Padrão Rio, também vindo de São Paulo, ou desse Caio Vitória com placa do Rio de Janeiro, mas isso é assunto para um outro vídeo. Esses veículos pertenciam à empresa Santo Estevão, que fazia o transporte urbano na capital paulista. Uma característica desses O371 UP era o fato da porta de entrada ser mais larga do que os demais O371 que tinham pelo DF, a exemplo dos usados pela Viplan ou pela TCB. Era uma entrada tão mais larga que contava com uma barra de separação, permitindo o embarque de 2 pessoas ao mesmo tempo. Outra característica desses veículos era o fato de contar com 3 portas. Todavia, a porta do meio era totalmente isolada. Totalmente mesmo. Ela não servia nem para o embarque de cadeirantes por estar lacrada, nem mesmo tinha uma escada, era só um vão vazio. Esses ônibus circularam em linhas da Condor, nas cidades de Gama e Santa Maria. Com o passar do tempo, passaram a ser utilizados apenas nas chamadas meias viagens. Ou seja, quando o ônibus fazia a viagem de manhã cedinho e ficava lá parado no terminal o dia todo, aguardando o final da tarde para voltar. Em 2007, esses carros foram desativados. Mas se engana quem pensa que eles foram substituídos por ônibus 0 km. Os O371 deram lugar aos Buscar urbanos Scania, vindos de Goiânia. Vamos falar sobre eles em um próximo vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!